Olá, tudo bom? Eu sou Carlos Correia Santos, sou terapeuta multidimensional, eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta e psicanalista, especialista em inclusão, especialista em autismo, especialista em neuropsicologia. E esse vídeo eu resolvi gravar ele como resultado de uma demanda da mãe de um paciente. Eu agora há pouco eu pratico a psicanálise clínica, eu tenho os meus pacientes, né, em psicopedagogia, musicoterapia e psicanálise, e agora há pouco mesmo, poucos minutos antes de eu gravar esse vídeo, eu fui procurado por uma mãe com uma dúvida que me fez perceber que eu ainda não tinha falado desse tema aqui nas minhas mídias, e ele é de fundamental importância. Essa mãe me procura porque ela viu na mídia social uma live em que se falava dos riscos de abuso contra crianças no espectro autista. E ela me pergunta como fazer com o filho dela. Ela tem um filho de 9 anos que está no espectro autista, né, que tem TEA, e como fazer com essa criança para ajudá-lo a se proteger, porque o trecho de situação que ela viu na internet era de jovens no ambiente escolar, adolescentes abordando um menino com TEA mais novo, como o filho dela, num banheiro e forçando uma situação de prática sexual. Como instrumentalizar uma criança com autismo para que ela saiba se proteger e saiba o que é talvez ainda mais delicado, dada as questões de diagnose clínica do próprio autismo, como fazer ela comunicar que passou por essa situação. Então, eu pensei que é fundamental conversar sobre isso com vocês. E tudo que eu falar aqui, na verdade, vai ser para além do autismo, né? Você vai poder pensar nisso. Para o seu filho ou sua filha que está no espectro autista, mas que tem alguma outra deficiência, uma deficiência intelectual, enfim, qualquer situação de vulnerabilidade em que se torne urgente instrumentalizar essa criança. A primeira coisa que eu queria sugerir é a gente, e aí no caso eu estou me baseando especificamente nessa pergunta da paciente, o que fazer para instrumentalizar o meu filho com autismo? Primeira questão, a gente tira do foco a deficiência, né? Não é sobre uma criança com autismo, é sobre uma criança. Tá bom? Então, a gente começa entendendo a importância do diálogo, do conversar, do exercício dialogal dos pais com seus filhos. Independente do fato deles terem autismo, DI, PC, é um diálogo, não é? Então, converse com seu filho ou sua filha, não pensando nessa condição do autismo. Instrumentalize ele primeiro, fazendo ele entender o corpo dele. E aí esse é o tipo de conversa em que pai e mãe precisa realmente se afastar dos pudores, né, daquilo que em psicanálise a gente pode falar que são as vozes do superego, né, essas vozes que pressionam a gente. Não é legal falar isso, se afaste disso e comece falando sobre o corpo, né, do menino. Fale sobre a constituição física, sobre, olha, você como menino, você tem um órgão genital que é assim, que é assado. Normalize essa fala, né? Você tem um pênis que funciona dessa forma e que quando você é estimulado, ele, né, tem uma reação orgânica, né? Fale sobre essa questão, fale sobre o corpo da criança, faça ela conhecer e entender o seu corpo. Carlos, a partir de que idade? A partir da idade que você perceba que possa existir riscos desse corpo, dessa criança, ser abusado, tá bom? Ainda mais no ambiente de escola em que você suponha que exista esse risco. Então, comece dessa forma. Você, mãe, não se sente à vontade? Então chame o pai para conversar. Você conversa com a menina, o pai com o menino. Mas também vamos cruzar esses territórios, tá? A mãe pode falar com o menino, o pai pode falar com a menina, porque isso é educação sexual, educação
psicoeducação. Então, a partir desse status de conversa sobre o corpo, passe para um outro estágio, que é: o seu corpo é um território seu. O seu corpo pertence a você e ele deve ser respeitado. Portanto, ninguém deve tocar o seu corpo sem que você autorize. E também você não deve tocar o corpo de ninguém sem que essa pessoa autorize. Mas tomem cuidado para não demonizar essa questão, no sentido de haverá um tempo, explique que haverá um tempo em que o toque, a troca consentida entre um e outro vai ser possível, porque o corpo dessa criança também é preciso que ela entenda, vai passar por transformações, né? O corpo vai evoluir, vão surgir os pelos, enfim, vai amadurecer e virão vontades, desejos, né? Só que para viver essas vontades, esses desejos, eu sugiro que você use a expressão: espere o tempo ideal chegar. E quando em criança, você, como é uma criança, ainda não está nesse tempo. Ele vai chegar. Por que é importante fazer essa fala? Para você também não criar um problema na cabeça da criança sobre o sexo. Porque não é ideal que isso aconteça. É que a criança não se traumatize com o universo da sua própria sexualidade. Então, estabeleça esse entendimento que chegará um tempo em que isso vai acontecer e tudo bem. E que, se você quiser dar um marco temporal, olha, depois dos 17, 18 anos, aí sim o seu corpo vai estar pronto, aí você pode, desde que você queira e a pessoa que esteja com você queira. Só que vem a questão, né? Porque no episódio de abuso que ela viu na internet, há uma criança e um adolescente que chega e diz que quer. Olha, eu quero, eu autorizo. Eu acabei de dizer, né? Não toque num corpo que não autorizar que você toque, e não deixe o seu corpo ser tocado se você não autorizar. Mas aí vem esse episódio em que o menino mais velho manda um menino mais novo tocar no corpo desse menino mais velho, né? Nessa situação do abuso que acontece numa escola, no banheiro de escola. E aí, mas não é contraditório? Aí você tem que ensinar o seu filho, a sua filha a entender, tenha ele autismo, síndrome de Down, qualquer coisa, se a situação for constrangedora, se você sentir vergonha com aquilo, se você sentir medo, se essa pessoa for brutal com você, ou mesmo se ela não for brutal, mas você sentir que aquilo está errado, que aquilo não é o que é para acontecer, não faça, se preserve. E vamos para uma outra etapa, que é, no caso específico do autismo, bastante delicada, que é comunicar, contar, né? Porque a gente sabe que um dos eixos diagnósticos do autismo é a fragilidade comunicacional, né? Fragilidade relacional, fragilidade comportamental, fragilidade comunicação. Então, como fazer isso? Desde muito cedo, estabelecendo esse tipo de estratégia, que é a conversa. Vocês viram que eu comecei justamente pela importância de chegar e conversar com seu filho e sua filha, assim, botar ali presente e você já mostrar que não tem barreiras, que não tem mistérios, que não precisa ter receios, né? Agora, se você percebe que algo aconteceu e o seu filho não consegue falar, mas alguma coisa lhe diz que algo aconteceu, aí você tem que tomar a iniciativa de chegar e conversar. E aí a gente tem uma demanda para você, pai e mãe, que é esse exercício de percepção sobre o seu filho, de olhar para o seu filho, entender o que está acontecendo, entender que ele está alterado, entender os receios dele. É um tema muito difícil, muito, muito complicado. As escolas precisam estar muito atentas às coordenações pedagógicas, os meus colegas da psicoterapia escolar precisam estar muito alinhados e muito focados em olhar esse cenário. É por isso, meus caros seguidores, que educação sexual é importante na escola, não, né, nesse lugar de ensinar a criança a fazer sexo, mas de ensinar a criança a se proteger de abusos, porque agora eu vou falar como psicanalista, e isso é uma coisa que eu vejo no sétimo. O abuso sofrido na infância provoca
destruição psíquica para o resto da vida, recalques, traumas assim muito sérios. E se a gente tem um quadro já de autismo e isso acontece, os danos serão muito sérios. Então, respire, não fique com medo também, né? Também não cria aí um fantasma, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Não vou mais levar, né? Não. Respire, enfrente isso corajosamente e siga essas etapas. Vamos recapitular. Primeiro, converse sobre com seu filho, sobre o corpo dele, tendo ele autismo, não tendo autismo, seja qual for a circunstância. Converse sobre o corpo dele, como o corpinho é constituído, o que é o órgão sexual, naturalize isso. Passo 2, faça seu filho ou sua filha entender que o corpo de cada um é um território sagrado, que só pode ser tocado com autorização. Passo 3, existe o tempo para chegar essa autorização, não é na infância, vai chegar mais lá na frente um momento em que vai ser possível se deixar tocar, se ele quiser, o filho quiser, e tocar o outro se o outro quiser. Passo seguinte, havendo uma abordagem em que a pessoa diz que pode ser tocada, mas a criança percebe que não é o que ela quer e que aquilo causa desconforto, ensine o filho a recusar, se proteger e fugir daquele cenário. Outro passo é ensinar o filho a comunicar, a dialogar sobre coisas que lhe aconteceram e que foram dolorosas, ruins, estranhas. Porque o principal objetivo aí é tirar a vergonha dessa criança. A criança, gente, pessoal, tem vergonha de ter sido abusada, tá? É importante falar sobre isso porque eu ainda não tinha feito de fato um vídeo sobre essa questão e ela é fundamental, ela é urgente, tá bom? Sexualidade, respeito à infância, a luta contra o abuso, inclusão, tudo isso são atos de amor e respeito social. Até o próximo vídeo.